capítulo de número 6 e versículo de número 30. Deus quer falar conosco nessa noite. Uma noite chuvosa, noite abençoada por Deus para as nossas vidas, para nós conversarmos um pouco sobre a palavra do Senhor. Amém. Que Deus tem algo a trabalhar nas nossas vidas neste dia. Já tivemos uma escola bíblica abençoada pela manhã, só faltou você e estava uma bênção. Marcos capítulo 6 e versículo 30. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o versículo 44. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe-vos vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Para finalizar, versículo 50. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, nós queremos a Tua graça, bondade, misericórdia. Venha, Pai querido, valer-se, Pai, das nossas vidas. Ó Pai, venha valer-se da minha vida, para que seja um canal, um instrumento, Pai querido, um servo, um vaso, uma bênção nas Tuas mãos neste momento. Usa-me conforme a Tua vontade. Realiza, Deus, o Teu projeto. É o que nós te pedimos neste momento, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode estar sentado em nome do Senhor. Irmãos, temos o título desse trecho lido da Bíblia: a primeira multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia está nos dizendo, irmãos, e como já foi cantado aqui hoje, que a correria do dia a dia faz com que eu não saiba programar o meu dia. Hoje mesmo eu falei para uma pessoa que se não programar o tempo para vir na igreja, nunca vai dar tempo. É verdade ou não é? Se eu não falar hoje à noite eu vou para a igreja,
se eu não me colocar e determinar uma hora para mim estar no culto, o culto é tal dia, eu não vou conseguir separar esse dia para o culto. É necessário eu, desde a manhã, programar o meu dia. Eu vou fazer isso, aquilo, das 6 às 7 isso, mas tal horas eu vou estar na igreja. É o princípio necessário para você ter uma comunhão com Deus. Qual é o horário para Deus? Qual é o tempo que eu vou entregar para Deus, eu vou oferecer a Deus para louvá-lo, adorá-lo e exaltá-lo? A Bíblia vai nos dizer que Jesus estava ouvindo os seus discípulos, os seus apóstolos, e eles contavam tudo o que tinham feito e tudo aquilo que haviam ensinado. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus chama eles no versículo de número 31. E a Bíblia vai dizer assim: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Nós cristãos, quando alguém fala em deserto, já dá um arrepio. É prova, é luta, é dificuldade, é barreira, é guerra, é luta, é problema. Chegou o deserto na vida do cristão, pode ter certeza, ele está passando pela prova, ele está passando pela dificuldade. Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel saíram do Egito e caminharam durante o deserto durante 40 anos para Deus saber o que havia no coração deles. Eu passo no deserto, você passa pelo deserto para saber aquilo que há no nosso coração. Hoje pela manhã aprendemos a diferença de provação e a diferença de tentação. Eu sou provado para ser aprovado. Eu sou tentado para mim se desviar. Eu sou provado por Deus. Eu sou tentado pelo Chico Tripa. É o inimigo que intenta contra a minha vida. É Deus que quer me provar para mostrar que eu e você podemos vencer o inimigo, sim, em nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus está chamando os seus discípulos apóstolos a um lugar deserto. E a Bíblia vai nos dizer que ele fala: venham repousar um pouco. Quem consegue repousar no deserto? Quem consegue colocar a cabeça no travesseiro e repousar no deserto? Quando você está naquela prova, naquela luta, naquela adversidade. A maioria das pessoas ficam oprimidas, depressivas, elas não conseguem ter um momento de descanso da sua mente. Sabe por quê? Porque o deserto fica bombardeando a nossa mente, o nosso psicológico. Sabe por quê? Porque está faltando alguma coisa na nossa vida. Jesus está chamando os seus discípulos a um lugar deserto para repousarem um pouco. Sabe por quê? Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O que Jesus queria oferecer para eles? O que Jesus estava falando que eles não tinham tempo para comer? Um churrasco? Um virado com feijão com torresmo? O quê? Será que Jesus não estava falando: ei, eu estou vendo a correria de vocês. Se eu não colocar o deserto, vocês não comem. A correria, enquanto está dando tudo certo, eu vou empurrando com a barriga. Enquanto está tudo certo, eu vou tentando pela minha força, pela minha experiência profissional, pela minha família, eu vou conseguindo pelo dinheiro que eu tenho. Porém, a palavra do Senhor nos dá a entender que o Senhor está chamando um povo que faziam muito, mas comiam. Não fale, pregando aqui, amém? Glória a Deus. Esse povo faziam muito, mas comiam pouco. O que eles comiam pouco? Palavra, presença de Deus,
comunhão com Deus. Você quer ver uma pessoa se achegar na presença de Deus? Não é no momento da alegria, é no momento da prova, é no momento da luta, é no momento que já não tem mais o que fazer, é quando já fugiu do controle. Aí ela vem, ela se quebranta, ela busca, ela pede e fala: Deus, tem misericórdia de mim. E Deus, pela sua infinita misericórdia, vai lá e abraça. Deus. Ele está chamando aqui para um lugar deserto, para repousar um pouco, porque haviam muitas pessoas que estavam na correria diária e não estavam se alimentando. A Maria acabou de cantar. Os 5 minutos da oração diária já foi embora. Nem aquele momento de agradecer o alimento nós não agradecemos. Senhor, abençoa o alimento, amém. Senhor isso, Senhor aquilo. Mas a comunhão com Ele parece que está se definhando. A comunhão com Ele parece que está se afastando. Só que Ele, nessa noite, Ele está nos chamando e Ele está nos convidando e Ele está falando para você: comece nessa noite, meu filho, minha filha, a entender que quando eu te chamo para o deserto, é para que eu possa ter mais comunhão contigo e você tenha mais contato comigo. Esse deserto não é para você parar, esse deserto não é para você desanimar, esse deserto é simplesmente para você se aproximar. Sabe por que não deu certo? Porque Ele está querendo que você se aproxime dEle. Sabe por que alguma coisa deu na trave? Porque Ele está falando: eu quero você mais perto de mim. Ele está falando: eu quero encurtar as distâncias. Eu quero trabalhar na tua vida e quero mostrar para você que eu sou o teu Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus pega os seus discípulos e foram sós num barco para um lugar deserto. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles estavam indo pelo mar, pelo lago, o povo estavam indo pela terra, por terra, a pé, para chegarem lá. Porque eles sabiam que aonde Jesus estava, a bênção acontecia. Então, Jesus está indo pelo mar e uma multidão de muitas cidades estão indo por terra e ainda chegaram lá primeiro do que Jesus. Tem pessoas que querem ir na frente de Jesus, sim ou não? Jesus, fica aí, agora não vou precisar do Senhor, valeu. Deixamos Jesus de lado, deixamos Jesus para trás, mas é outro contexto. A Bíblia vai nos dizer que Jesus contempla aquela multidão, percebe, grandes pessoas, grande multidão, e a Bíblia vai nos dizer no versículo 35, versículo de número 35, a Bíblia diz assim: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Se o dia está adiantado, está começando a noite. A noite está chegando. Só que aí eu começo a ver outro problema. Eu estou no deserto. Eu quero ensinar o mestre dos mestres a dar uma saída no meu deserto. Hoje a mensagem é para meditar. Quantas vezes no teu deserto você quis ensinar o Senhor? Quantas vezes você falou: Senhor, é só ir por aqui que dá certo, é só pegar esse atalho que dá certo. Alguém já quis ensinar o Senhor? Alguém já quis ensinar o professor? O professor é aquele que está para ensinar. E aí vem alguém que quer ensinar o professor: ei, o senhor está errado. É o mesmo contexto de falar para Jesus: Jesus, faça isso, aquilo e aquele outro nesse tempo, porque a noite está chegando. Deus. A noite está chegando. E a noite é
parece que a noite vai caindo, Jesus vai embora e vai me deixar sozinho. E aí ele está falando, a Bíblia está falando, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Oscilação, deserto de dia 50 graus Celsius, à noite frio abaixo de zero. No deserto é o momento que tem pessoas que estão lá em cima, mas à noite ela vira que você fala, mas como pode? Agora ela estava dando risada, agora ela estava se alegrando comigo e agora está irritada. Agora ele estava uma bênção, passou 10 minutos, ele saiu da casinha já. Sabe por quê? Porque oscila demais. Deserto é o momento da oscilação na vida do cristão. E o Senhor, no final dessa mensagem, no meio da mensagem, Ele vai falar o que tem que acontecer comigo e com você, para entender que a oscilação não pode acontecer. Ele vai começar a mostrar para mim e para você que Ele está dizendo: ei, noites do deserto, é eu quem trabalho. O choro pode durar, irmão Gilmar, uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. É, meu Deus, aleluia. Salmos, a Bíblia vai nos dizer que aí chega os discípulos e falam: Jesus, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. E aí Jesus fala: eu não fugi do controle, eu ainda estou no controle. Aleluia. Feche os olhos, feche os olhos. É, Olha o Senhor falando no teu coração nesse deserto: o controle já saiu da tua mão, mas não da minha. Essa luta já saiu do teu controle, mas não da minha, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo ainda: ei, o controle só fugiu para você. Ainda eu estou no controle. Ainda eu sou o mestre dos mestres. Eu ainda sou o mestre dos mestres. Ei, Jesus, faça isso. Jesus, faça aquilo. E Jesus olha para eles e fala: deem vocês de comer a eles. Quantas pessoas eram? Versículo 44, a Bíblia vai dizer: e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. 5.000 homens, mais a esposa de cada um, 10.000. Mais os filhos por baixo, 15.000 pessoas. Jesus olha para os discípulos e fala: dê vocês de comer eles. Discípulos, podem dar de comer esse povo que está aí, essa multidão. Eles olham para o lado e falam: nós só temos 200 dinheiros. Ainda que a gente fosse comprar tudo em pão, não ia dar uma migalha de pão para toda essa raça aí. Aí eles já entenderam que o problema fugiu do controle deles. E Jesus estava falando: ei, deem vocês de comer. Deem vocês de comer. E olha o que Jesus fala. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles disseram: 5 pães e 2 peixes. Na mão de quem que estava isso aí? Na mão de Jesus ou na mão dos homens? Os 5 pães e os 2 peixes estavam na mão de Jesus ou estavam na mão dos homens? A providência para a tua vitória está nas mãos de Jesus ou está nas tuas mãos? Aleluia. Tem muita coisa que nesse deserto depende de você e depende de mim. Tem muitas coisas que nesse deserto, embora fugiu do nosso controle, vai depender de mim e vai depender de você.
E aí Jesus vem e pergunta para eles: quantos vocês têm? O que vocês têm aí? Eles falam o quê? 5 pães e 2 peixes. Eles esqueceram a principal bênção que estava com eles. Quantas das vezes, irmãos, que no momento da prova nós não conseguimos ver Jesus na nossa vida? Eles poderiam falar assim, Moreno: eu tenho 5 pães, 2 peixes e Jesus, não preciso de mais nada. Glória a Deus. Aleluia. 5 pães, 2 peixes e Jesus. Amém? Jesus está contigo. É nesse deserto que Jesus está falando: eu estou com você. Eu não te deixei de lado. Eu não te deixei sozinho, sozinha. Eu ainda estou com você. Comece a ver a minha pessoa na tua vida, no momento da tua prova, no momento da tua angústia. Aleluia. Comece a ver Jesus trabalhando na tua vida. E a Bíblia vai dizer, e Jesus, versículo 39, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Ele mandou se assentar. No momento da correria, ele manda repousar. Está entendendo, irmãos? No momento que todo mundo está correndo para lá e para cá, o que vamos fazer? Ele fala: se assentem. Eu já falei aqui que se assentar na presença de Deus é esperar a direção dele, a resposta dele, a bênção vem dele. É descansar na direção do Senhor. É não tomar nenhuma atitude sem que seja a vontade do Senhor. É fácil não? Não é fácil. Porque nós queremos agir pelas nossas próprias mãos. Nós queremos tomar pela nossa própria força. E o Senhor está dizendo: ei, se assentem. E agora ele fala mais uma coisa que me chama a atenção. Versículo de número 40. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Sabe o que significa isso? Disciplinas. Sabe o que significa isso? Posição. Sabe o que significa isso? Ordem. Sabe o que significa isso? Organização. O deserto, na minha e na tua vida, não pode fazer com que a minha e a tua vida vire um balaio de gato. A nossa vida tem que estar organizada para nós entendermos cada situação, para a gente entender cada problema, cada situação. Hoje pela manhã aprendemos 3 disciplinas, 3 metáforas que Paulo está ensinando a Timóteo: soldado, atleta e lavrador. E aí, eu e você precisamos entender que nesse momento Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida. Ele está falando: espera na minha posição. Tragam aqui os 5 pães e os 2 peixinhos. Provérbios capítulo 10 e versículo 22. Provérbios capítulo 10 e versículo de número 22. A Bíblia vai nos dizer algo interessante, que está escrito lá: a bênção do Senhor é que, e Ele não acrescenta. Sabe o que significa isso? O diabo, nosso adversário, ele dá com uma mão e tira com a outra. Mas a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Não tem problema, não tem dano algum. Jesus está dizendo: ei, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu
agora para o versículo 41. Você vai perceber algo interessante. Talvez você não havia percebido isso ainda. Marcos capítulo 6 e versículo de número 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e o abençoou. Poderia estar aqui e multiplicou. Jesus multiplicou ou Jesus abençoou? E por que você está pedindo a multiplicação na tua vida antes da bênção na tua vida? No deserto a gente quer a multiplicação. Não espere no deserto a multiplicação. No deserto Ele vai dar aquilo que é necessário para mim e para você. A Bíblia, a epígrafe vai falar sobre multiplicação. Mas Jesus olhou ao céu, agradeceu a Deus e o abençoou aqueles pães. Ele nessa noite está dizendo: ei, nesse teu deserto eu vou te abençoar. Eu vou te dar aquilo que é necessário. Nesse teu deserto, nessa tua prova, eu vou te abençoar. Amém ou amém? Ele está falando, não vai faltar. O arroz, o feijão e o ovo frito não vai faltar. Ele está falando, eu quero te abençoar. Sabe por quê? Porque você precisa entender que aquilo que está nas tuas mãos já é abençoado pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Profeta, o quê? O meu marido morreu. E estão querendo levar os meus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. E aí, o profeta fala o quê? O que você tem em casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija. Vai, pede vasos emprestados para ti. Entra no teu quarto. Fecha, pega a botija e comece a encher. E comece a encher. E o Senhor está dizendo, a bênção já está na tua casa. A bênção já está nas tuas mãos. É que você não consegue valorizar aquilo que não tem valor. Para quem que vai ter valor, irmã Elisama? 15 mil pessoas, 5 pães e 2 peixes. Quem vai jantar 5 pão? 2 peixes. Quem que valoriza? Ninguém valoriza. Mas Jesus está falando, vem aqui. Aquilo que já está na tua mão, aquilo que já está na tua casa, nesse teu deserto, eu vou abençoar. E você vai entender que eu multiplico a partir da bênção. Eu não abençoo a partir da multiplicação. Eu multiplico a partir da bênção. Então primeiro receba a bênção do Senhor. E na tua vida a história vai mudar. Porque a Bíblia nos diz que é a bênção do Senhor que enriquece. É nesse momento de aflição, de angústia, que o Senhor está falando, valorize o que está em tuas mãos, valorize o que você tem na tua casa, valorize o mínimo, não despreze as coisas pequenas, Ele vai cuidar de você. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, versículo 42, e todos comeram e ficaram fartos. Não foi um pedacinho de pão para cada um, não, irmão Rodrigo. Foi bastante pão, bastante peixe. É igual as pescarias do irmão Pedro, irmão Gilmar. Bastante peixe. E aí, bastante pão, bastante peixe, ficaram fartos enquanto ele despedia da multidão. Ele falava assim, ei, casada, vamos pro barco, porque eu vou cuidando dessa multidão aqui, para vocês irem para Betsaida, para o outro lado, para a outra margem. Só que tem uma palavrinha aí, que parece que vai contra o livre-arbítrio.
e logo obrigou. E a Bíblia nos diz que essa obrigar significa forçar. Vamos para o barco, vamos, que eu tenho que cuidar dessa multidão ainda. Eles entraram no barco, sim ou não? Sim. Forçados. Entrem no barco, vamos. Jesus despediu a turma lá e ele foi orar. E eles estavam no meio do mar. E o barquinho está indo lá. E daqui a pouco acontece um problema. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho na terra. Por que o vento não veio, irmã Débora, no barco logo que eles saíram da praia? Por que sempre as provas vai ser no meio? No momento que a distância de ir para frente ou ir para trás é a mesma. É onde eu estou totalmente na dependência de Deus. E no meio do mar, e Jesus estava sozinho na terra. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer algo interessante. E vendo que se fatigavam a remar. Sabe por quê? Porque o vento lhes era contrário. Subir com o barco contra o rio, contra a correnteza a remo. É fácil, irmão Gilmar? Não é fácil não. Se ir a favor do rio, a favor da correnteza, não precisa nem remo, é só dirigir ele. Mas contra, vai ter um desgaste físico, vai ter um desgaste mental. E vai cada momento piorando, porque as forças vão se acabando. E aí, eles estavam perto da quarta vigília da noite. O judeu divide a noite de 6 horas da tarde até 6 horas da manhã. Primeira vigília, das 6 às 9. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3. Quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. Se já estava próximo à quarta vigília, é um sinal que o dia já ia raiar. A noite está acabando. Está acabando esta noite. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Adiante é na frente. Jesus está vendo o sofrimento deles, se aproxima e vai andando sobre as águas, e está querendo passar por eles. E aí os discípulos, esse é o nosso problema, irmãos. Nós somos crentes, mas na hora de usar nossa fé, nós somos fracos. Na hora de crer no sobrenatural, parece que não temos fé. Percebe o que? Jesus andando, e a Bíblia vai nos dizer que quando eles viram, pensaram que era um fantasma. Nós vivemos uma vida natural, mas quando a vida sobrenatural adentra nas nossas vidas, parece que gera conflitos. Nós cremos naquilo que é normal. Quando vem a anormalidade, nós ficamos com o cabelo em pé. É um fantasma. Com medo de Jesus. Mas eles eram discípulos, já caminhavam com Ele há alguns anos. E como que eu não conheço Jesus que eu caminho com Ele? Irmãos, para entender, tem pessoas que ainda Jesus é para ele um fantasma.
fantasma. E o Senhor está falando, ei, eu não sou um fantasma não. Porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo. Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Não temam. A nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Eu costumo falar que a nossa vida cristã, com base no evangelho que vivemos, passa uma prova, começa outra. Só que a prova anterior tem que gerar a alimentação na minha vida. Através da... eu já vou para o deserto para mim se chegar mais perto de Jesus. Olha o Senhor falando. Eu já vou para o deserto para mim conhecer Ele mais de perto. Eu vou para o deserto para mim ter mais contato com Ele. Mas quantos que ficaram lá? Se Jesus está doido, daqui a pouco todo mundo morrendo de fome. 15 mil pessoas aí. Esse Jesus é isso, esse Jesus não sabe o que faz. Olha essa ideia dele, querendo abençoar pão. Para quem que vai dar tanto pão assim desse jeito? Não vai ter como, não vai ter saída. Irmão, o Senhor te leva para o deserto para você se aproximar dEle, não para se afastar dEle. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, quando eu falo besteira, quando eu falo bobagem no momento da aflição, ao invés de eu me aproximar, eu estou se afastando dEle. Deus, aleluia. E aí quando vem a próxima prova, que já era para mim estar mais animado, é o fantasma. Já era para mim ter conhecido Ele na prova passada. Já era para mim ter conhecido Ele mais. Já era para mim estar mais perto dEle. E aí a gente vai levando, o tempo vai passando e não estamos entendendo e estamos remando contra a correnteza, contra a nossa própria força, do nosso próprio jeito. E Jesus fala: se você continuar assim, eu vou deixar você para trás. Está entendendo? Você está indo contra a correnteza. É só deixar o vento do Espírito te levar. Tem gente que está remando contra a maré, irmãos. Remando contra a maré, você não chega a lugar algum. E ainda Jesus, a ideia de Jesus é passar ao lado e falar: opa, tudo bem? Estavam com medo. E aí vem a revelação da palavra e ela diz assim, versículo 45: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. E aí quando vem o vento contrário, a tempestade, eles ficaram com medo. Sabe o que eles esqueceram? Quem que colocou eles dentro do barco? Jesus. Comece a pensar: Jesus me colocou dentro do barco. Foi Jesus que me colocou dentro do barco. Se Ele me colocou dentro do barco, Ele vai cuidar de mim. Se Ele me colocou dentro do barco, essa prova eu vou passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você tem a certeza que Jesus está na tua vida, descansa o teu coração. Confia nele, acalma os teus nervos, porque ele está dizendo: ei, eu estou na tua vida, o tempo de cantar está chegando, a noite já está passando, é eu que estou chegando. Se vocês permitirem, eu quero subir para o barco. E subiu para o barco para estar com eles. O vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Nossa, ontem Jesus multiplicou pão e peixe através de uma bênção. Hoje, no momento da tempestade, o vento estava forte, contrário, a maré vindo contra
entrou um homem no nosso barco. Irmãos do céu, olha o que a Bíblia diz no versículo 54. Olha o que a Bíblia diz no versículo 54. Ontem Jesus multiplicou o pão. Hoje um homem entrou no nosso barco. Capítulo 6 e versículo de número 54. E saindo eles do barco, logo quando que eles reconheceram que era Jesus, irmão? Sabe por que a nossa vida cristã oscila? Eu não conheço quem oscila. Sabe por que horas eu estou nos 50 graus Celsius e daqui a pouco eu estou em uma temperatura espiritual abaixo de zero? Porque eu não conheço ainda o Jesus que eu sirvo. Responda para você hoje, agora, para você mesmo. Você conhece o Jesus a qual você serve? Prova, deserto, bênção. Prova, deserto, bênção. O vento foi embora. Opa, tudo bem? Quem é o Senhor? Ei, qual é o teu nome? Nossa, Jesus, me desculpa, é o Senhor. E Jesus está dizendo: eu quero mais perto de ti estar. Eu já preparo essas situações. Jesus não quer holofote, irmãos. Jesus não quer fazer alguma coisa simplesmente para a glória dele ser acrescentada, não. Jesus, ele quer fazer alguma coisa adversa na minha e na tua vida, para que eu e você se cheguem mais perto dele. E aí, a Bíblia vai nos dizer que eles reconhecem a Jesus só depois que ele já fez grandes coisas. E o Senhor nessa noite está falando comigo e contigo. Eu quero estar mais perto de ti. Eu quero mais comunhão contigo. Até então você não está entendendo. É esse indo para lá e vindo para cá. Está faltando o tempo de Jesus. E aí ele coloca um imprevisto para se aproximar, para se unir. Ele coloca um empecilho, uma barreira. Você não consegue compreender o trabalhar de Deus. Só que ele está falando: ei, eu já fiz isso, eu já fiz aquele outro. E tudo isso é para que você compreenda o meu trabalhar na tua vida. Amém? Se colocamos em pé em nome de Jesus. Vamos ficar aqui. Aleluia. Eu preciso conhecer mais o meu Senhor. Eu preciso estar mais próximo do meu Senhor. Eu preciso se alimentar mais do meu Senhor. Palavra, comunhão com Ele. Porque os desertos já são para isso. Os desertos já são para isso. Hoje pela manhã falamos que a pessoa que está na prova, ela busca muito mais do que aquela que está na bênção. E o Senhor está falando: ei, e como que estão as tuas atitudes em relação às provas que eu estou colocando na tua vida? O Senhor está falando: busque mais, se curve mais, me conheça.
Se achegue mais perto dele, porque ele quer se aproximar de você. O Senhor quer renovar vidas, irmãos. O Senhor quer falar: eu quero se fazer conhecido de você. Sai do teu lugar e vem até a frente. Glória a Deus. Provas atrás de provas. E parece que ainda falta algo. Eu sei em quem tenho crido. Confiança. Aprovação diante do Senhor. Irmão Simeão vai estar louvando. E logo após nós vamos estar orando. Você que precisa de uma bênção, de uma vitória, de uma cura, de uma libertação, sai do teu lugar e vem até a frente. Nós vamos estar orando por você logo após o culto, logo após o louvor. Pode cantar assim. Aleluias. Glória a Deus.
você morrer. Esse deserto não é para você desviar. Esse deserto é para você conhecer mais o teu Senhor. Esse deserto é para você entender que quando foge do teu controle, não foge do controle do Criador. Quando as coisas ficam impossíveis, diante de Deus ainda elas são possíveis, porque para Deus não existe impossibilidade, para Deus não existe enfermidade que Ele não possa curar, para Deus não existe relacionamento que Ele não possa consertar. Ai, declama, Névia, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento em tuas mãos a tua igreja, eu apresento em tuas mãos o teu povo. Pai querido, Pai amado, faz o teu filho, Senhor, faz a tua filha conhecer mais a ti nessa noite, que o teu nome venha a ser louvado, que o teu nome venha a ser exaltado, que o teu nome venha a ser engrandecido. Pai querido, confirma a tua bênção, confirma a tua vitória. É o que nós te pedimos, ó Pai, e declaramos a bênção em nome de Jesus. Volta para o teu lugar, ciente que Deus está te fortalecendo nesta prova, fortalecendo neste momento de angústia. Deus vai bradar na tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Fugiu do teu controle, mas não foge do controle dele. Então tão somente lembre que nesse barco quem te colocou foi Deus. Se foi Ele que te colocou nesse barco, Ele vai suprir, Ele vai cuidar e Ele vai zelar.